Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a individualidade numa perspectiva divina e como que a gente relaciona isso com a questão da humildade, né? Quando a gente realiza a plena estatura daquilo que nós somos, eu sou quem eu sou, que é o Deus em nós, que é o eu divino se manifestando, como que isso conversa com a ideia de humildade, né? Vou tratar um pouquinho sobre esse assunto hoje. E vou começar com uma leitura bíblica. João 17. É uma oração que Jesus faz ao final da sua vida. Ele está próximo dos discípulos e ele faz essa oração, uma das últimas orações, uma das mais profundas que ele faz e que toca exatamente nesse ponto que eu estou querendo trazer hoje. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E isto é vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Então aqui ele está se referindo aos discípulos, a todos aqueles que recebiam as suas instruções. Né? Eles foram teus e tu me deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti. E eles creram que tu me enviaste. Todos os meus são teus, e todos os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E mais para frente ele diz o seguinte: e por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então é interessante a gente observar aqui que quando o ser divino, o eu divino, né, o nosso Cristo interior que estava se manifestando ali em Jesus, a sua sintonia perfeita com o Espírito de Deus, ele se tornou um com o Pai. Né? Então existe a humildade, que é a humildade de reconhecer uma força superior, de reconhecer um instrutor, de reconhecer um Pai que dá as palavras para que essas palavras sejam retransmitidas a quem está abaixo nessa cadeia hierárquica, né? Desde um pai passando pelo Filho divino, que é Jesus, que é o Cristo pessoal de cada um de nós, para que isso seja dado às pessoas que estejam buscando esse conhecimento, né? Então aí está a humildade da pessoa se reconhecer que existe uma realidade superior, mas ao mesmo tempo a realização da sintonia e da união com o Espírito vivo de Deus, que é o sou que eu sou, que é a individualidade sagrada, a individualidade divina, ela é algo muito grandioso, né? De uma estatura imensa, que é a estatura do poder divino, né? Da glória de Deus, se manifestando plenamente no ser individualizado, que era Jesus e que nós podemos ser também, nos tornar, né? A glória de Deus manifestada em nós por intermédio do nosso Cristo pessoal. Então, quando Jesus diz, por exemplo, eu glorifiquei-te na terra, agora glorifica-me contigo mesmo. Ou ele fala, por intermédio desses discípulos eu me santifico a mim mesmo. Quem é esse mim mesmo que ele está dizendo? É exatamente o eu divino, né? O eu divino da figura de Jesus, da sua personalidade que se tornou una com o Cristo pessoal, com o Cristo eterno, que é o Filho único de Deus, né? Então, na medida que esse Filho é glorificado, é louvado pelos discípulos, né? É o próprio Pai que está sendo louvado, né? Porque aquilo que é louvado dentro de Jesus pelos seus discípulos
é o próprio Pai se manifestando nele por essa cadeia hierárquica, que vem por intermédio da humildade, né? Da humildade de se submeter à lei divina e então realizar cada vez maior parcela da consciência do eu divino dentro de nós. Então, nesse sentido, quando os discípulos reverenciam Jesus e o amam, dentro desse entendimento, o mestre recebe essa energia, né? Porque ele sabe que o que está sendo louvado, o que está sendo reverenciado dentro de si é o seu eu divino, e não apenas a sua personalidade, a sua figura, né, pessoal. Diferente, por exemplo, da passagem bíblica em que Jesus está diante das multidões e uma das pessoas da multidão fala: bom mestre, bom mestre, bom mestre. E aí Jesus vira para ele e fala assim: por que me chamais bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Ou seja, parece ser o contrário, né? Nesse caso, ele não recebe essa energia que está sendo dada por aquele ser. Por quê? Porque aquela energia está sendo dada a partir de uma perspectiva pessoal, da pessoa que estava ali louvando a pessoa de Jesus, né? Falando: Jesus, Jesus, meu mestre. Ele fala: por que você está me chamando de bom? Bom foi meu Pai que me deu essas palavras. Ou seja, ele precisa trazer esse entendimento para a pessoa de que existe uma hierarquia a qual Jesus também está se submetendo, né, para poder realizar o eu divino. Então, diante dos discípulos, ele dá esse entendimento. Diante dos discípulos que já realizaram esse entendimento de que Jesus também tem o seu Pai nos céus e que ele está apenas dando as palavras que foram dadas pelo Pai. Quando existe esse entendimento, então Jesus pode também receber a glória que é dada por esses filhos que o reverenciam e falam: meu mestre, né? Meu mestre, está me ajudando a conhecer um maior incremento daquilo que eu realmente sou. Ele está me mostrando pelo exemplo o eu divino que eu também posso me tornar. Aí, se nós reverenciarmos Jesus com esse espírito, compreendendo uma hierarquia de mestres que ensinam a palavra, que fazem com que essa palavra chegue ao mundo. Nessa mesma passagem ele fala: e agora eu os envio ao mundo, assim como tu me enviaste, ó Pai. Jesus está atestando aqui a lei da hierarquia, que é a hierarquia dos mestres. Jesus teve seus mestres, os mestres de Jesus tiveram seus mestres, e assim sucessivamente por todos os éons do tempo e do espaço. Jesus não foi o primeiro, não vai ser o último a ter realizado o eu divino. Isso é muito importante a gente entender, para a gente compreender realmente o que foi a missão de Jesus. Ele foi um mestre espiritual, que encarnou o eu divino, encarnou o Cristo. Então, por isso, Jesus Cristo, ele se tornou Cristo. Assim como nós também podemos nos tornar. É muito importante nós termos essa compreensão. Nós podemos nos tornar nosso eu divino, antes de tudo, tendo essa humildade de se submeter aos mestres que vieram antes de nós e que já realizaram isso, como, por exemplo, Jesus, que vieram para mostrar o caminho, mas então não ficar apenas no louvor à figura de Jesus, às obras que ele fez, ao milagre, a isso e aquilo. Não, percebemos que ele deu a demonstração da sintonia, da unidade no Espírito Supremo de Deus. Se tornar o eu divino encarnado. E essa é a principal missão que ele veio realizar. Dar um exemplo de que isso é possível, de que isso é realizável, que todos nós temos como realizar essa expressão do eu divino em nós. Por isso ele diz, nessas palavras, e agora glorifica esses teus filhos, assim como glorificaste a mim. E assim como tu me enviaste ao mundo, agora eu os envio ao mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Vocês veem que existe uma correspondência, né? Existe uma hierarquia, existe uma correspondência. Assim como o Pai. Na verdade, esse que Jesus chama de Pai não é o espírito impessoal, transcendente de Deus. Eu sou o que eu sou. Ele está chamando de Pai, na verdade, aquele que foi o seu mestre. Assim como Jesus está sendo mestre para esses discípulos. Ele não revelava o nome desse mestre, exatamente o que ele experimentava no nível interno, mas isso está revelado no conhecimento iniciático. E ele chamava de Pai, na verdade, esse que foi o seu iniciador, que foi o seu professor. Então, assim como esse pai, esse professor deu as palavras a Jesus, Jesus dá a palavra aos seus discípulos. Cada um deles cumprindo um papel
numa hierarquia. E esses discípulos posteriormente vão se tornar pregadores da palavra. Outras pessoas vão vir a conhecer essa palavra por intermédio desses discípulos, que estão pregando essa palavra, que estão realizando esse eu divino. E quanto mais a gente realizar esse eu divino dentro de nós, mais autoridade a gente vai ter para pregar essa palavra. Porque vai ser a palavra sendo pregada a partir da consciência do eu divino, e não apenas do que Jesus disse. Jesus disse e deu exemplo. Realizemos esse exemplo em nós, para que possamos também veicular a palavra de Deus, sendo Deus dando a sua palavra, né? E aí as pessoas falam, não, mas como pode? Isso aí é blasfêmia, né? Assim como os sacerdotes acusavam Jesus, né? Porque tinha momentos que ele manifestava a plenitude do eu divino, a plenitude da autoridade divina. Era Deus se manifestando nele. Então, nesse sentido, não vale um conceito raso de humildade, né? De, não, eu não sou nada perto de Deus. Não, Deus está em mim e eu estou em Deus. Jesus muitas vezes expressou isso, né? Nós também devemos expressar. E é dessa forma que nós seremos capazes realmente de trazer uma palavra que realmente cumpre o seu papel nessa cadeia hierárquica, desde o Mestre Jesus, pela palavra de Jesus que passou por ele, que chegou aos discípulos, os discípulos registraram e passaram adiante. Essa palavra está sempre viva, essa palavra ela é o Espírito Divino, é o próprio Logos. No princípio era o Verbo. Esse Verbo é Deus. E esse Verbo continua se expressando, seja pela boca de Jesus, hoje aqui pela minha boca e pela boca de todos aqueles que veiculam a palavra de Deus. Então, vamos perceber isso para que nós possamos realmente compreender a missão de Jesus e compreender a relação correta entre a gente manifestar a glória plena de Deus, daquilo que nós somos, eu sou quem eu sou, e ao mesmo tempo percebemos que isso não é arrogância, isso é a mais absoluta humildade, que é a humildade da gente realmente se colocar aos pés dos mestres que vieram antes de nós, que realizaram isso, acolher o seu exemplo, acolher o desafio de transmutarmos em nós todas as coisas que sejam contrárias a essa plena manifestação do divino, para que nós possamos também ser canais da palavra pura de Deus, assim como Jesus foi. Então, por ele, nós nos santificamos na verdade, e nós também poderemos santificar na verdade, pela palavra de verdade, aqueles que chegarem a nós. Essa é a grande atuação da hierarquia de seres sagrados, que é conhecida como a Grande Fraternidade Branca, da qual Jesus foi um emissário exemplar. Que Deus abençoe a todos vocês, que por intermédio desse vídeo, por intermédio dessas palavras, dessa reflexão sobre o eu divino, mais e mais e mais pessoas possam chegar a Deus, a conhecer as palavras do Pai, conhecer a palavra dos grandes mestres, para que todos possam realizar dentro de si a sua autopercepção divina, perceberem-se a si mesmo como Deus que vocês de fato são. Eu sou o que eu sou. Aquele que diz eu sou o que eu sou é Deus em você dizendo. Então, portanto, realize essa autopercepção de você mesmo como Deus e abandone todos os aspectos que sejam contrários a isso. Toda a percepção de si mesmo como pecador, como não merecedor, todas as ações negativas que geram culpa, que geram coisas que precisam ser deixadas de lado, e percebam-se a si mesmo como Deus. Eu sou quem eu sou. Sempre com reverência, né, com humildade perante aqueles que têm uma realização ainda maior dessa consciência divina, mas sabendo que nós também podemos realizá-la em nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.